Muito bem, nós vamos ler em Apocalipse 5, verso 9. Apocalipse 5, verso 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. Bom Pai Celestial, nós dependemos muito de Ti e reconhecemos que só o Senhor pode nos abençoar, não somente no físico, mas no espírito, na alma, pois a Ti pertencemos. Rogamos que enquanto é falada a Sua palavra, que o Senhor possa vivificá-la nos corações, que as pessoas possam ver a realidade das Escrituras, o cumprimento da palavra e o mover do Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Bem, as pessoas têm um pouco de complicação com isto, mas eu quero mais uma vez falar, baseado na Bíblia e na mensagem, sobre João representa os santos raptados. Todos nós sabemos que nós estávamos representados em Cristo. A nossa salvação não é nada de obras nossa, nem de vir na igreja, nem de dizimar, ofertar. Isso são deveres que a gente cumpre, mas a salvação é de graça. Então Ele, como Salvador, Ele me representa ante o Pai. Se temos feito alguma coisa errada e logo nós confessamos e oramos, quando o diabo vai nos explorar diante do Pai, porque é uma passagem que o diabo ainda tem. Vai chegar o tempo que ele não vai poder mais chegar ali para acusar. Mas ele ainda tem a oportunidade de acusar-nos. Fulano fez isso. Aí nós temos um lá que nos representa, Jesus Cristo. Senão já foi apagado. Tudo que você vê que ele cometeu foi apagado. Por isso o batismo apagou os pecados do passado. Depois do batismo, você tem suas falhas e o seu dever de confessar cada falha para que você tenha um representante. É bom a gente saber que tem um representante. Aqui, pelo que o irmão Brana mostra, João nos representa para o rapto. Nós temos representantes para tudo. Eu poderia aqui com mais um tempinho e falar com vocês do selo da Páscoa 253. Quero deixar as mensagens para ter um alicerce para isto. Ali estavam os santos mortos representados em Moisés. Então, todos que morrem já têm uma representação. Moisés não encontraram, Satanás não encontrou a sepultura de Moisés.
e Moisés morreu. A Bíblia diz que ele subiu sobre o Monte Nebo e morreu. Mas o diabo não encontrou a sepultura dele. Por isso o irmão Branda diz que Moisés representa os mortos ressurretos. Ali estava a ressurreição de Jesus Cristo glorificado. Elias representa os santos raptados. E nós temos este acontecimento no Monte da Transfiguração, no capítulo 17 de São Mateus. E enquanto Jesus foi transfigurado, apareceu Moisés e Elias com ele. Então Moisés representando os santos ressurretos e o Elias representando os santos raptados. Porque aqueles que vão ser raptados, você vê que Elias também não morreu. E foi levado vivo. Passou uma carruagem de fogo e levou ele. Agora, para que isto? É para que pudéssemos ter representantes da ressurreição. Então, se o eleito morre, ele tem um que também morreu e ressuscitou. É Jesus Cristo. Não, mas você tem um outro representante. Você tem o Moisés, que te representa nesta ressurreição também. Jesus, você já tem ele num corpo glorificado. Porque ele, no Monte da Transfiguração, foi glorificado, foi transfigurado. Mudou de fisionomia. Isto que era transfigurar. E logo apareceu Moisés e Elias representando. Então, eu apenas quero falar um pouquinho sobre isso, porque vale a pena ter um representante. Se Jesus me representa como um pecador, aí eu sou limpo, porque ele é limpo. Se Moisés representa cada um que morreu, não precisa ficar com medo que vai ressuscitar, porque Moisés apareceu vivo no Monte da Transfiguração. Elias, apontando, representando os santos raptados. Então você não tem que preocupar, Deus já raptou um para mostrar para nós uma pré-estreia. Eu tenho aqui outro parágrafo para mostrar isso, uma pré-estreia deste rapto. Por isso Deus usou a Enoque naquele tempo de Noé. Olha bem, Enoque aponta para o rapto da noiva gentia. Noé aponta para os 144.000 que serão salvos durante a grande tribulação. Certo? Vamos colocar isso aí no lugar para você ver que vale a pena ter um representante. Até os judeus, os 144.000, eles têm um representante. Noé os representa. Irmão Branda chegou a falar até da arca. Ele diz: a arca é um tipo dos judeus, dos 144.000, que são levados ao outro lado. Você vê que Noé foi levado do outro lado. Ele saiu de um lado e foi para outro lado. Você não tem que preocupar para onde você vai. A pessoa bem, Noé preocupado, ele saiu, a água o levou, juntamente com seus familiares, e ele foi para outro lado. Assim, tem também os 144.000 que saem aqui no período da grande tribulação e vai para o outro lado no milênio. O irmão Branham diz que no milênio as tribos estarão perfeitas, em ordem perfeita. E para as tribos estarem em ordem perfeita para o milênio, esses 144.000 têm que levantar. As duas tribos idólatras que está dentro desses 144.000 passa pela tribulação. O irmão Brana diz: Deus vai pegar e colocar essas duas tribos idólatras ali e purificá-los para que eles possam estar do outro lado,
Dan e Efraim. São tribos idólatras que não foram enumeradas debaixo do céu, porque todos quantos adorassem idolatria, Deus diz que riscaria o nome deles debaixo do céu. E enquanto você está nesse espaço de tempo até a grande tribulação, está debaixo do céu. Por isso, entre os 144 mil do capítulo 7 de Apocalipse, não aparece Dan e Efraim. Certo? Dan e Efraim não aparece. Levi e José foi colocado no lugar deles, porque esses 144 mil tem que sair perfeito. Mas as duas tribos idólatras, irmão Brana diz também que será colocada ali na tribulação para serem purificadas. Aí estarão no milênio, tribo em ordem perfeita. Bem, irmão Brana continua falando aqui sobre João ser o representante dos santos. Vamos pensar, lá atrás tivemos um João, que tem um versículo aí, eu acho que São João 2, o esposo e o amigo do esposo. Quem tem o esposo é a esposa, né? E não é o amigo do esposo, mas é o esposo que tem aquela esposa. Diz, o amigo do esposo se alegra. Então, nesse espaço de tempo, outra vez, temos este representante. Lá foi João Batista. Aqui, irmão Brana veio como precursor da segunda vinda. Então, nós não apenas o temos como um amigo do esposo. Se vocês olharem pela Bíblia, Apocalipse 10, você vai encontrar o amigo do esposo, certo? É João outra vez, não é que é João Batista, agora é João o evangelista, João o apóstolo, João o profeta, como irmão Brana ensina. Então, ali ele é o amigo do esposo. O esposo é Cristo, Cristo é a palavra revelada, só que ela está revelada em Brana. Cristo é a palavra encarnada, só que está encarnada em Brana. As pessoas nunca vão ver isso porque elas não fazem parte da esposa. Conhecido como noiva de Cristo, eles não fazem parte. Por isso, eles vão entrar em problema com a própria Escritura, em choque com a Escritura. Eles não admitem o que está cumprindo. Agora, olha bem, perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 266. Veja você. Se um homem é um grande homem, tudo bem. Mas se ele é grande o suficiente para que possa se tornar simples, veja, ele encontrará Deus. Bom, um homem grande, mas ele tem que ser suficientemente pronto para poder ser simples. Se ele é grande, mas não é simples, ele não vai encontrar Deus. O problema das pessoas não encontrar Deus hoje é porque eles são grandes, mas não são simples. Eles são pequenos, mas não são simples. Eles são religiosos, mas não são simples. Então eles não podem ver o que está acontecendo no tempo deles. Ele diz, se você for grande e for simples, tão grande que pode tornar simples, então você encontrará Deus. Mas se ele não se torna simples, ele nunca o verá. Então você tem que se tornar simples, porque se não se tornar simples, a questão do povo não ver a mensagem do dia é isto. Pode ser pequeno, pode ser grande, mas não tornam simples. Eles não conseguem ser pessoas simples. E a maneira de Deus trabalhar, cada vez que o Noé era um simples homem, cada um que Deus usou, você toma Elias, é grande, mas era simples. O Eliseu é grande, mas era simples. Grande não é o tamanho, é a proporção na qual Deus usa naquele dia, mas era simples. João Batista
era grande, mas era simples. E Jesus disse tanto da grandeza dele quanto da simplicidade dele. E as pessoas não podiam ver Deus no precursor. Se não viram Deus no precursor, o ministério no precursor, também não veriam o ministério no precursado, que era Cristo. Eles passaram por alto e não puderam ver. Eu quero agora ler com vocês uma coisa que eu acho importante, porque se irmão Branham tivesse errado, escuta aqui, se irmão Branham tivesse errado e não corrigido, nós estaríamos comendo um livro errado. Porque a revelação dos selos são exatamente o livrinho. E quando estava em perguntas e respostas, irmão Branham falhou numa resposta a uma pergunta. Se o Espírito Santo não tivesse tomado o irmão Branham e feito o irmão Branham sentir mal, ao ponto dele falar, alguma coisa está acontecendo, lê a Escritura novamente. Aí foi ler a Escritura, o erro estava ali. Ele havia interpretado a Escritura no momento sem tê-la lido completamente. Isso é o que acontece com as pessoas. Eles interpretam Apocalipse 10, de 1 a 7, sem ler o capítulo completamente. Aí eles interpretam que tudo é um. E aí você vai errar. E outro ponto que eu acho importante é a pessoa que erra e tem capacidade de voltar atrás e corrigir. É isso que aconteceu com William Branham. Quando ele falhava diante do povo nas respostas às perguntas, ele voltava e corrigia aquilo. Se cada pastor pudesse voltar atrás e corrigir seus erros sobre a deidade, aqueles que dizem que Deus, o Pai é um e o Filho é outro, e que Jesus não é Deus, se eles pudessem voltar atrás, examinar a mensagem de irmão Branham e corrigir seus erros e dizer para o povo, eu errei, o Espírito Santo veio e nos despertou para poder consertar. Mas eles não têm isso. Quer dizer, o Espírito Santo não está despertando os dualistas para consertar dentro da mensagem. Porque os dualistas hoje é dentro da mensagem. Antes, no tempo do irmão Branham, era fora da mensagem, os dualistas. Agora, os dualistas estão dentro da mensagem, porque eles não conseguem ver o Pai no Filho. Então, a questão deles não ter condições de corrigir quando eles falham. O que nós precisamos é ter condições. Eu tenho que ter condição de corrigir quando eu prego para vocês, aí eu volto atrás e, meu irmãos, aquilo ali não falei corretamente. Eu tenho que ter condições para isso. Simplicidade é isso. Não é, não, eu não vou fazer isso, que senão a gente passa vergonha diante do povo. Entende? Eu teve um tempo que eu não pensei que Branham tinha a ver com redenção. Certo? Mesmo agora, na terceira puxada. Eu pensei que Branham não tinha a ver com redenção. O nome Branham. Mas depois descobrimos na própria mensagem que o irmão Branham diz 7 é redenção. Então aí tem a ver com redenção. Nós temos um hino aí que eu corrigi para os irmãos, o nome e o novo nome, que Branham não é redenção. Aí nós colocamos Branham, são 7 trovões. Porque tem que colocar no lugar. Se você pensa que aquilo não é, ou vê que não é certo, examina e vê que não é certo. Eu corrijo. Não tem problema com isso. Porque eu pensava que o Redentor estava só no nome de Jesus Cristo. Mas quando chega no final dos tempos, então a redenção está no 7, não está no 5 mais. Está no 7. Quando Deus vem manifestar, aí a redenção está no 7. Eu preguei, 7 é redenção. Se vocês quiserem examinar pela internet, está na internet, 7 é redenção. Aí você vai ver que tem alguma coisa a ver
B-R-A-N-H-A-M, com redenção no último dia. Porque você agora é redimido pela mensagem de Jesus Cristo em Brana. Você não é redimido só em Jesus Cristo. Você é redimido agora no entardecer. Então, o amanhecer e o entardecer se entrelaçaram. E aí você é redimido no amanhecer, porque você tem a salvação em Cristo. Mas você está no tempo de arrebatamento. E o arrebatamento tem que ter 7 trovões. E 7 trovões tem 7 letras. É Bran. 7 trovões é Bran. O mistério da Bíblia que não podia escrever é Bran. Exatamente o mistério, o novo nome. Então eu quero entrar em outro ponto aqui. Por que temos que cantar e cantamos novos cânticos? Porque os outros não vão cantar novos cânticos, e o novo cântico que eles cantam, eles vão cantar um novo cântico sem o nome de redenção. Você não pode cantar o novo cântico com a redenção em 5. Você tem que cantar agora um novo cântico com a redenção em 7, porque Jesus é Brana. Entende? É isso que as pessoas não conseguem, e quem não está incluso neste versículo que nós acabamos de ler, capítulo 5, verso 9. Você quer ver? A pergunta foi feita para o irmão Brana, em Apocalipse 5, 9. Quem são estes encontrados cantando quando o Cordeiro toma o livro? São estes os santos raptados? Quer dizer, quem fez a pergunta deu uma resposta, como pergunta. São estes os santos raptados? Você vai ver. Aí o irmão Brana diz assim, veja, 267. Não. São esses os santos raptados? Não. Apocalipse 5, 9. Melhor dizendo, não. Se você observar, estes não são os santos. Você vê, o irmão Brana não tinha lido o versículo completo. E a pessoa estava fazendo uma pergunta, são estes os santos raptados? Aí o irmão Brana responde, se você observar, estes não são os santos. Eles não haviam reclamado sua propriedade ainda. Veem, estes não são os santos. Se você observar, eles são os anciãos e as bestas, e eles cantam. Quando falar em besta, você lembra de uma coisa, besta não é somente a besta do mal. Deus chama de besta também os animais, os 4 animais, são as 4 bestas de Apocalipse 4, 7. O leão, o boi, o homem e a águia. São chamados de bestas também. Besta quer dizer poder. Então o irmão Brana estava respondendo aquela pergunta errada. Olha para você ver. São estes os santos raptados? Ele diz, não. Esses são os anciãos, as bestas, que estavam cantando. Aí o 275, perguntas e respostas sobre os selos, 275. Veja, eu li o primeiro, parece com isto. O primeiro, veja, e cantavam um novo cântico. Mas aqui embaixo, veja o que foi isto. O próximo, descendo, tens-nos redimido. Então, olha, tem a ver para rápido, tem a ver um novo cântico e tem a ver redenção, certo? Redenção e novo cântico. Mas o irmão Brana viu, só leu aquela primeira parte, cantava um cântico novo, então ele respondeu como se fosse aquelas bestas e aqueles anciãos, os 24 anciãos, e não eram. Aí ele teve que voltar atrás na mesma pregação e corrigir aquilo ali, certo? Deixa eu ler para vocês. Eu quero bater nisso. As pessoas que não crê no novo nome, não se tem novo cântico sem novo nome. Você tem novo cântico porque a pessoa fez um hino novo? Não.
Você tem um novo cântico porque você tem um novo nome. Então, quem não tem um novo nome, não adianta nem cantar. Nós somos redimidos. Porque a redenção está agora no novo nome de Jesus Cristo. Se tem um novo nome, porque o Redentor está aqui, ó, capítulo 5, verso 9, está mostrando no tempo dos selos. Vocês têm que ver o que acontece do Calvário no período das eras e no tempo dos selos, que está falando com mistério concernente à noiva, a esposa de Cristo, e os personagens que viverão neste espaço de tempo. Não só viverão nesse espaço de tempo do Apocalipse. Então nós temos aqui, cantavam um novo cântico. E logo próximo, o capítulo 5, verso 9 diz: tens nos redimido. Aí o profeta responde: claro que era a noiva, os santos raptados. Claro que era a noiva, mas ele tinha dito que não era. Eu quero mostrar para as pessoas, qualquer hora, eu acho que as pessoas vão amadurecendo, para ver o que o irmão Branham falava antes dos selos, antes dele mesmo ser profeta. Ele disse que não era profeta. O que ele falava antes dos selos e que ele corrigiu com os selos. Eu tenho muita coisa, eu tenho uma mensagem que preguei sobre o irmão Branham corrigindo as coisas. Mas eu ainda quero mostrar outras correções no que o irmão Branham cria antes dos selos e depois foi mostrado para o irmão Branham que não era daquela forma. E o povo da mensagem formam doutrina naquilo antes dos selos. Por que eles creem que o irmão Branham vai pregar os judeus? É antes dos selos. Eles falam essas coisas e ficam esperando algo acontecer antes dos selos. Se eles tomassem os selos, eles não creriam da forma que eles têm crido. Eles tomando os selos, eles vão ver que a coisa é diferente. Mesmo quando eles pensam que o irmão Branham teria que ressuscitar para revelar mais alguma coisa. É só tomar a mensagem dos selos. Apocalipse 10 era o 7º selo, diz o profeta. Apocalipse 10. Não apenas Apocalipse 8, que não podia escrever, mas Apocalipse 10, que estava revelando os 7 selos. E as pessoas não podem tomar isso. Então elas não podem cantar um cântico novo. Se elas não podem cantar um cântico novo, elas não podem passar também por este momento de redenção, de novo nome. Elas não podem. Porque aqui o eleito, ele canta o cântico novo, ele é remido. Como ele foi redimido pelo sangue de Jesus, foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, ele tem que saber disso. A nossa salvação está nesta compra que Jesus fez, comprou e nos pagou através do seu sangue. Eu tenho uma redenção pelo sangue. Entende? Você tem uma redenção pelo sangue, mas agora é fé para rapto. Você tem que ter algo que te redime para ir no arrebatamento. Você está precisando de uma mensagem que dá fé de rapto. Então não é apenas crer no sangue, é ter fé de rapto. Não é apenas dizer eu tenho fé em Jesus Cristo. Agora é fé de rapto. Fé de rapto é você crer que Deus esteve encarnado em William Branham. Aí que você vai começar a perceber o que é fé de rapto. Porque com o que temos agora não podemos subir. Primeiro selo, 75. Tradução da Voz de Deus. Com o que temos, o que ele tinha era através do sangue. Como que não pode subir? Então ele está explicando para nós que nós dependemos destes 7 trovões para ser arrebatados. 7 trovões. Então a redenção estaria aqui. E os redimidos para cantar o novo cântico da redenção. Certo? Fomos redimidos com novo nome. Não apenas fomos redimidos pelo sangue, mas fomos redimidos com novo nome.
a redenção no 7. 7 é redenção. E você não pode ter 7 sem ter Brana. Você não pode pensar no 7 sem pensar em Brana. Você não pode ter 7 sem pensar na vinda do Senhor. Você não pode pensar em 7 sem 7º anjo. Então, tudo está ligado. Se você não cantar o novo cântico da redenção, agora fomos redimidos, sim, pelo sangue. E agora, o livro é aberto. O cordeiro sai do trono. E você tem aquele mesmo cordeiro convertendo em leão. Aquele mesmo Jesus convertendo em Brana. Não é Brana que converte em Jesus, é Jesus que converte em Brana, é o Alfa que converte no Ômega. Se não tomar essas coisas, vocês não podem ir avante. Escuta, deixa eu prosseguir aqui. 200, é claro, tem nos redimido, claro que era a noiva, os santos raptados. Agora, Apocalipse capítulo 4, terceira parte, trono da misericórdia, parágrafo 72, irmão Brana diz, Apocalipse 4, 1, depois que a igreja partiu, então, uma porta estava aberta, e passamos através de tudo isso, e descobrimos que Cristo era a porta. Aí quando você toma essas primeiras palavras do irmão Brana, você vai dizer, bom, isso aqui só vai acontecer depois que a noiva subir. Mas depois que a noiva subir, é que vai saber daqueles 4 animais de Apocalipse 4? Depois que a noiva subir, é que vai saber da redenção no capítulo 5 de Apocalipse? É depois que, eu estou fazendo pergunta, é depois que a noiva subir, que vai ficar sabendo dos 7 selos? Não, é antes, certo? É antes. A questão é você subir à altura que Deus chamou João. Deus chamou João. Então, eu tenho que subir na altura que Deus chamou João. Você, como igreja, tem que subir na altura que Deus chamou João. Agora, Deus chamou João acima das eras. Tem gente que Deus me chamou nas eras. Não. Ele me chamou nas eras e agora, com a revelação do 7º anjo, Deus me chamou acima das eras. Foi isso que João foi chamado. Capítulo 4, ele mostra aqui verso 1. Descobrimos que Cristo era a porta, e a mesma voz que estava falando no meio dos 7 castiçais de ouro, quer dizer, a mesma voz que estava falando dentro das 7 eras da igreja, também era a mesma voz que ele ouviu do céu dizendo, suba aqui. Quer dizer, a mesma voz fala dentro das eras e a mesma voz fala fora das eras, certo? Só que as pessoas ficam ouvindo a voz só dentro das eras. Por isso elas não podem saber novo nome, elas não vão poder cantar o cântico da redenção, eles podem fazer novos hinos. Novos hinos não quer dizer novos cânticos, irmãos. Você tem que ter novos hinos que tenha inspiração da mensagem do dia. Não existe novos hinos sem ter a inspiração do novo nome, sem ter a inspiração da terceira puxada, sem ter a inspiração de que o cordeiro não é mais cordeiro, ele é leão. Ele está reinando espiritualmente em nós agora, para que ele possa nos raptar e reinar conosco, e nós reinarmos com ele no milênio. Mas primeiro a coisa tem que acontecer aqui num reino espiritual, que ele nos chama para este reinado. E as pessoas não percebem isto. Então ele está chamando mais acima, sobe aqui. Olha o que diz William Branham, João subiu. Vamos pensar, João do Apocalipse, João da ilha de Patmos, subiu. Ele subiu e pôde escrever o capítulo 4. É o que diz aqui, ó. Depois destas coisas, quer dizer, depois das eras da igreja. Capítulo 3 termina as eras da igreja. Capítulo 4 começa. E depois destas coisas, que é depois das eras da igreja, olhei,
E eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, que como de trombeta ouviram falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Aí João foi arrebatado em espírito. Ele diz aqui no versículo 2 do capítulo 4: logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto nos céus, e um assentado sobre o trono. Irmão, se não tivesse Apocalipse 10, de 1 a 7, revelado para nós que tem um sobre o trono, porque já existia aqueles que criam, tem 3 tronos no céu, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí vem o dualista, tem 2, tem o Pai e tem o Filho. Mas tinha que ter uma mensagem de deidade, isto é, mensagem do único e verdadeiro Deus. Se nós não tivéssemos a mensagem do 7º anjo, nós não entraríamos no espírito certo, porque João entrou no espírito certo. É porque ele foi chamado por Deus, ouviu uma voz do céu. A mensagem pregada por William Branham, quando você ouve, não é uma mensagem que ouve da terra, é uma mensagem que você ouviu do céu. Então eu estou falando de João, estou falando daquele João de Apocalipse, estou falando que ele subiu. E se nós hoje pudermos acompanhar aquele João, porque o William Branham diz assim: João subiu, isto representa a igreja indo no rapto. João subiu, isto está representando, se você está ligado a João, você tem um representante para rapto. Se você está ligado a Brana, você tem um representante na revelação da palavra, na abertura de toda a palavra. Se você tem uma representação, está sendo representado em João. Estou falando do João da ilha de Patmos. Pensa você o que você quiser, mas se você estiver representado em João, porque o profeta de João representa, vamos dizer, aquele João da ilha de Patmos representa a igreja indo no rapto. Então, mas como nós saberíamos se não tivesse um profeta que viesse aqui e nos ensinasse essas coisas? Então nós tivemos o profeta, o 7º anjo, ele veio e ensinou. Nós temos que fazer agora como João. A gente tem que pegar e subir. Por isso é um João. Foi um 7º anjo. É um João que sobe. João subiu. João subindo, ele mostrou o que era. Se tiver o João para subir a qualquer tempo, no nosso tempo, ou no futuro, se tiver um João para subir, ele vai ter que mostrar para nós aquelas coisas que William Branham mostrou. Não cura divina. Eu tenho uma parte de cura divina, que eles dizem assim: o que é necessário para vencer toda a incredulidade? Nossa fé. É a pregação do profeta. Em 1960, o parágrafo 9. Agora, muitas vezes as pessoas dizem: irmão Branham, você dá destaque à cura divina. Ele diz: não, isto é errado. Eu dou destaque a Jesus Cristo. Vem, a cura divina é secundária. E se é menor, você nunca pode colocá-la como principal. A cura divina. Mas eles estão atrás de cura divina, colocando sinais na frente da palavra. Os sinais seguem a palavra. Se os sinais de cura seguem a palavra, os sinais de que o profeta pregou na terceira puxada tem que seguir a mensagem de João. Quando você encontrar, João subiu, vou subir onde João subiu. Se eu encontro hoje um homem, ele pode chamar qualquer nome, Pedro, Sebastião, Manuel, José, mas se eu encontro que ele subiu, eu quero subir onde ele subiu, porque ele me representa. Se ele subiu no capítulo 4 de Apocalipse, ele viu as bestas, as 4 bestas, os 4 rostos, que está dentro das 7 eras da igreja. Para ver aquilo tinha que subir. Diz: foi Branham que subiu. A Bíblia está mostrando aqui que Deus chamou João, porque o 7º anjo era para revelar aquilo para nós no final. Aí nós poderíamos subir, mas aquilo não era propriamente só para o irmão Branham.
Você encontra irmão Brana em tudo isso, como você encontra Jesus Cristo em tudo isso. Porque Jesus Cristo é Brana. Ele está do início da Bíblia ao fim da Bíblia. Você pode ver desde o início da Bíblia, você não pode aumentar nem diminuir. No fim da Bíblia, você não pode aumentar nem diminuir. Porque é Deus do princípio ao fim. Amém? Então, toma isso, por favor, vocês que ainda não conseguiram aprender, toma isso. Você precisa de um representante. João representa os santos raptados. Vamos falar uma coisa. Vamos dizer assim, eu não preciso de João. Eu estou dizendo, eu não tenho representante no rapto. É isso que está escrito aqui. Se vocês creem no profeta, na mensagem do profeta, vocês terão que ver isso aqui. Se vocês não creem em João, então vocês não têm representação para rapto. Aí eu creio em Brana, você tem representação para revelar mistérios. Mas por que irmão Brana não mostrou assim? O sétimo anjo representa a igreja indo no rapto. Você tem que crer como está escrito. Irmão Brana não diz assim. Irmão Brana diz, João, isto representa a igreja indo no rapto. João que subiu. Então não adianta o povo falar, eu não creio em João. Eu creio. Certo? Eu creio em João. Eu creio no João da Bíblia, eu creio no João do Apocalipse, eu creio no João da ilha de Patmos e eu creio no João. Agora, quando ele mostra essas coisas, eu creio que é o mesmo ministério, mas tem que ser pessoas simples para admitir isso daqui. Sabe por que vocês não admitem? Porque vocês não são simples. Ah, mas nós somos pequenos, mas não são simples. Tem gente pobre, mas nojenta, enjoada. Tem gente que não são simples. Você encontra, eu já encontrei pessoas ricas, dono de fazenda, que eu trabalhava com ele na roça dele. Ele ia para a roça também. Isso é ser simples. A pessoa tem uma simplicidade, tem dinheiro, é rico, é considerado como um grande, mas vai lá e trabalha junto com o trabalhador. Come junto com os outros. Se você é simples, como tem a pessoa que quer ficar tudo separado, tem um cômodo para a empregada comer. Isso é errado. O lugar de comer todo mundo junto. Todo mundo come junto, porque todo mundo é simples. Não é só pastor vai lavar pés só de pastores. Não, pode lavar o pé dos membros também, dos diáconos, dos membros. Porque tem que mostrar simplicidade. Não pode ter aquele problema em si de orgulho. E querer lavar os pés só de gente grande. Não, o grande tem que ser simples. Por isso, se João não for simples, eu não creio nele. Ele tem que ser simples, ele tem que ter esse ministério para dizer, ele não tem que falar para mim, eu subi, eu tenho que ver ele em cima. Ele não tem que falar, eu subi em Apocalipse 4. A pregação que eu escuto de João, eu vejo que ele subiu naquele lugar. Ele subiu naquela altura da Escritura. Ele subiu em Apocalipse 10 e está sendo amigo do profeta, amigo. Você não pode dizer, me perdoe expressar essas coisas, mas você não pode dizer, como que vocês têm coragem, vocês que creem errado, você não pode dizer que Cacô Felipe é amigo de Brana, mas Osmar você pode ter certeza que é amigo de Brana. Então João, ele tem que ser amigo de Brana. Como que eles podem dizer que são amigos quando eles mandam queimar as mensagens do profeta? Quando mandam até queimar a Bíblia, que é o que eles falam hoje que manda. Não existe o que eu falo que manda, nem o que qualquer profeta fala que manda. Tem que estar na Bíblia em primeiro lugar.
Hoje temos destacado a mensagem, não apenas tem que estar na Bíblia, o profeta tem que ter falado sobre aquilo. E aquilo que o profeta não falou é o que nós ouvimos, queremos ouvir do João, que subiu. Ele subiu acima. Sobe aqui que eu vou mostrar as coisas que acontecem depois que as eras terminam, depois que termina a era de Laodiceia. Sobe aqui, eu vou te mostrar que você tem um profeta, eu vou te mostrar que você tem Deus encarnado. Sobe aqui. Então João sobe ali e começa a ver as riquezas, porque ele entra no Espírito, ele subiu no Espírito, ele foi arrebatado no Espírito. Meu tempo agora está esgotado. Vocês me desculpem, mas nós falando de representação, o irmão Brana diz no primeiro selo 246 que Benjamim representa os 144 mil. Você vê, Noé representa os 144 mil, Benjamim representa os 144 mil. Que Benjamim foi exatamente o menino que nasceu depois que José foi vendido ao Egito. Exatamente depois de Cristo é que aparece esses 144 mil. O Benjamim é os 144 mil. Certo? Depois do nosso José, depois de Cristo, aí aparece os 144 mil. Então essas coisas são tremendas. O arrebatamento, 125, e as 7 vigílias, como as 7 vigílias de um vir. Ele não veio na primeira vigília, segunda, terceira, quarta, porém, vem na 7ª vigília. Escuta, esse foi Enoque, o 7º, o qual foi trasladado. Eu já disse para vocês, Enoque representa o povo gentil. Representa tanto o povo gentil que Noé, dos dias dele, representa os judeus. Enoque representa a igreja gentia. E por isso Enoque andou 365 anos. Um dia nosso, 365 anos. Nós aqui é 365 dias para formar um ano, porque nós somos gentil. O judeu é 360 dias para formar o ano, mas nós aqui, o gentil, 365 dias para formar o ano. O nosso representante, Enoque, viveu 365 anos e foi arrebatado. O que era aquilo? Uma pré-estreia. Ele foi arrebatado. O que o 7º anjo aconteceu? O que aconteceu com o 7º anjo no seu dia? Ele foi arrebatado. Foi uma pré-estreia de que haverá um arrebatamento. O 7º anjo foi arrebatado ali em cima do monte pôr do sol. Ele saiu do monte pôr do sol e foi em cima da nuvem, 48 quilômetros ou 42 quilômetros de altura. Ele foi dentro daquela nuvem, foi arrebatado. Ele prega no 7º selo isto. Ele foi arrebatado para dentro daquela nuvem. O que era isto? É a pré-estreia. É Deus mostrando que você tem também um representante. Enoque, 7. Brana, 7. E depois o próprio William Brana veio e diz: João representa a igreja que foi arrebatada. Se você não encontrar o seu representante, você não vai ser arrebatado. Você tem que ter uma mensagem onde você alimenta. Você tem que ter esse João. Eu tenho que ter, certo? Eu não tenho só que pregar, não. Eu tenho que ter esse João. Eu não tenho que ter conhecimento de toda a Bíblia, sabe, ser um sabichão. Não. Eu tenho que crer na Bíblia, eu tenho que crer nesses acontecimentos, eu tenho que crer na mensagem do profeta, o que ele fez, comer esse livrinho, e vocês comerem também esse livrinho juntamente comigo, e nós juntamente com João, estamos comendo esse livrinho. Amém? Temos um representante para o rapto. João nos representa no rapto. Isto é, quando o que João prega não discute, porque o que Brana prega não discute. O que João prega, ele prega o que Brana prega, não discute. Aquilo ali é a mesma mensagem, apenas com a luz maior do dia. Aquilo que o 7º anjo não podia falar no seu dia, então isso foi dado para João falar no seu dia.
Obrigado, Senhor, por mais este momento que nós podemos nos alimentar com a sua palavra. Ajuda-me, Senhor, subir com João neste rapto. Ajuda-me a ver essas coisas que João viu sem confundir e sem confusão. Ver essas coisas, subir, ver, tudo depois das eras, Senhor. Ajuda-nos. Subir onde o sétimo anjo revelou a palavra, onde ele diz Bran é perfeito, perfeição, onde ele diz HM faz parte do nome de Deus. Por isso Bran é o nome de Deus, Deus encarnado no entardecer. 3 anjos vieram do céu, um era Deus mesmo, aquele era Brana, Deus num homem. Oh Deus, obrigado pela luz que o Senhor tem dado. Nós vimos os demais anjos, mas estamos vendo também Deus, não apenas anjos. Vimos o sétimo anjo, mas não apenas o sétimo anjo, vemos João também. Obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. O céu ficou em festa, o cordeiro ensanguentado tinha o livro em sua destra, e o livro era selado, e foi quando João chorou, o cordeiro abriu o livro e os mistérios revelou. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Deus tinha que usar, ele pôs um pé na terra e o outro sobre o mar, e jurou pelo que vive, ontem, hoje, eternamente, que já não há mais demora, a mensagem é urgente. O mistério escondido, que uma vez era segredo, Cristo tem esclarecido, retirou todo meu medo e até meu novo nome. Eu agora estou sabendo, ele tem HM, eu somente estou crendo. Eu somente estou crendo. Amém. A coisa tem que ser desta forma, né? Você tem que ter um novo cântico, provando que você tem a mensagem redentora no último tempo, que você não apenas foi redimido pelo sangue, mas agora que você tem um novo nome, Deus num outro personagem, Deus no sétimo anjo, trazendo esta luz que nós temos para este tempo final. Pai Celestial, abençoa a Sabrina Malaquias, o Senhor sabe que ela precisa, põe a tua mão sobre ela e dê-lhe saúde. A bênção para Rafael também, o Senhor sabe o que tem necessidade, manifesta a bênção do céu e aceita a gratidão da irmã Denise de Campinas, que já tudo está bem no casamento. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem dado, pela palavra, pelo alimento, pela fé. Nós pregamos porque cremos, Senhor. Nós cremos nisso. Eu creio que este povo para nos ouvir porque crê. Não nos envergonhamos do nome
e nem do novo nome. O nome para nossa salvação, e agora o novo nome no final dos tempos, para termos fé de arrebatamento. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Vamos, Deus abençoe. Vamos em paz. E, se Deus quiser, sábado e domingo tem mais. 24 horas no ar, direto de Curitiba, Paraná, com o irmão Francisco Mesquita. Boa noite. Boa noite, vocês da África, Portugal, Estados Unidos, por toda parte que vocês estão nos ouvindo e vendo. Deus lhes dê cada dia mais luz desta palavra. Boa noite.